E aí, beleza? No dia 2 de maio, Paul está nadando na costa francesa. De repente, ele sente bolhas estranhas na água e olha para cima. Descobrindo que as nuvens estão se movendo em um círculo misterioso, Paul não percebe que as bolhas também estão formando um círculo ao seu redor, e elas desaparecem rapidamente. Mais tarde, em casa, ele tenta cozinhar, mas descobre que a torneira da cozinha não está funcionando. Ele vai ao porão para dar uma olhada no aquecedor de água, e sua filha, Mia, corre para se juntar a ele. Paul tem que ter cuidado com a porta para manter o gato deles, Tofu, do lado de fora. No porão, ele trabalha nos reparos enquanto Mia brinca com seus brinquedos em cima de um aquário. Ela quer mais peixes porque só tem um, mas Paul recusa, explicando que as coisas já são complicadas o suficiente com Tofu. Quando Mia se aproxima para entregar uma ferramenta a ele, ela se assusta ao ver uma aranha. No entanto, Paul não a mata, pois considera as aranhas úteis e garante à filha que uma aranha não a machucará. Ele a agarra e finge ser um monstro que vai comê-la para fazê-la rir antes de mandá-la para cima. Quando ele para pegar uma garrafa de vinho, encontra fezes de rato atrás dos móveis. Após o jantar, a esposa de Paul, Elise, coloca uma música e dança com Mia na sala de estar para ensiná-la que não existe jeito errado de fazer isso. Quando Mia adormece, Elise dança com Paul, o que logo evolui para um momento mais íntimo. No dia 5 de maio, Paul acorda abruptamente, sentindo-se um pouco estranho. Ele experimenta camisas diferentes, mas todas ficam um pouco longas demais nele. Após um dia difícil no trabalho, ele janta com a família e Mia pede que ele leia para ela antes de dormir. Paul diz que não porque está muito cansado e promete fazer isso amanhã, mas Mia aponta que ele disse a mesma coisa ontem e sai da mesa. Elise repreende o marido por sua atitude, então ele vai ao quarto de Mia para ler para ela. No entanto, eles começam a discutir sobre o tamanho do meteorito na história, então Paul não termina o conto e pede a Mia para dormir. Quando ele está prestes a sair, Mia sai da cama e se deita no chão, implorando ao pai para entrar na brincadeira até que ele concorda. Paul a pega pelas pernas e a sacode um pouco para fazê-la rir antes de colocá-la de volta na cama. No dia 7 de maio, as camisas de Paul parecem ainda maiores nele, e Elise se pergunta se ele perdeu peso. Paul aponta que perder peso não muda o comprimento dos membros, e Elise reclama do tom dele antes de se perguntar se o corpo dele está passando por algo sério. Paul decide visitar o médico, que faz um check-up geral e mede sua altura. Ele fica chocado ao ouvi-lo dizer 1,76 m, explicando que tem 1,80 m desde jovem. Depois de fazer algumas perguntas, o médico conclui que é apenas a idade de Paul o alcançando, mas ele é cético. Mais tarde no trabalho, Paul percebe que seu capacete continua escorregando de sua cabeça. Ele verifica 2 vezes se não pegou o errado e vê seu nome dentro do capacete. No meio da noite, ele não consegue dormir e continua pensando nas nuvens estranhas. Ele decide se exercitar para tentar se cansar. Elise vem ver como ele está e o convence a voltar para a cama. No dia 20 de maio, Paul está se lavando e percebe que o chuveiro está muito alto. De repente, sua aliança de casamento cai do dedo e ele encara sua mão em choque. Quando vai para a cozinha, Elise descobre que seu marido agora é mais baixo que ela. Desta vez, Paul vai ao hospital para que os médicos possam submetê-lo a uma série de testes, desde escaneamento de corpo inteiro até exames de sangue. Algumas horas depois, uma médica diz que todos os resultados são normais. No entanto, sua altura agora é de 1,65 m e ele pesa 63 quilos, o que significa que perdeu 15 centímetros e 10 quilos em apenas algumas semanas. Infelizmente, a médica nunca viu um caso como este antes e não tem explicação, mas ela acha que o encolhimento tem sido consistente e continuará acontecendo. Depois de mais testes, Paul não consegue parar de pensar no sangue do hospital e nas nuvens estranhas, a ponto de essas coisas assombrarem seus sonhos. Quando acorda no hospital após outro pesadelo, decide que está perdendo tempo e vai embora. Em casa, ele está extra consciente de seu tamanho, porque seus pés não tocam o chão quando ele se senta. Ele também se sente desconectado de sua família e ignora os telefonemas do hospital. Eventualmente, ele está tão pequeno que parece uma boneca na cadeira. Elise acha que devem se mudar e deixar Mia com os avós até resolverem o problema. Mas quando ela pergunta a Paul para onde ele quer ir, ele responde com sarcasmo que quer ir para o circo. A presença ameaçadora de Tofu está começando a irritá-lo. Então, Elise manda o gato para fora e tranca
a porta para animais. No dia 30 de junho, Paul é do tamanho de um celular. Tofu o encara pela janela, tão obcecado que não se incomoda com a chuva. Quando Elise chega com potenciais compradores da casa e mostra o local, Paul entra em pânico e corre para se esconder debaixo da cama, devastado ao ouvi-los falar sobre sua preciosa casa como algum produto. Depois que os convidados vão embora, Paul grita com Elise por não ter dito a ele que havia pessoas vindo, já que poderia ser perigoso para ele ser visto. Ele também está com raiva por ela estar vendendo a casa sem consultá-lo. Então Elise aponta que mencionou a ideia. Paul continua gritando e diz que esta é a casa dele. Então Elise tem que lembrá-lo de que eles não têm mais renda. Ela não sabe mais o que fazer, já que Paul se recusa a receber tratamento, e as palavras dela o fazem explodir. Ele diz que tratamento é para pessoas doentes, mas ele é perfeitamente saudável, então não quer se tornar uma cobaia para algum laboratório aleatório. Elise acaba explodindo também, e quando ela grita, a força de sua voz é tão forte que quase joga Paul para fora do balcão. Ela pede desculpas e sai correndo de casa. Quando Paul olha para o corredor, descobre que Mia assistiu a toda a discussão. No dia 5 de julho, Mia coloca Paul em sua casa de bonecas e ele entra na brincadeira, elogiando a casa e suas comodidades como se fosse um prédio real. Ele até pede a Mia para tocar música para que ele possa dançar com a boneca. Isso faz Mia sorrir, o que não acontecia há algum tempo. Então ela tenta brincar de monstro como costumavam fazer, mas a voz e os gestos dela, sendo direcionados ao corpo minúsculo dele, são avassaladores para ele. O sorriso de Mia desaparece imediatamente e ela pede desculpas. Naquela noite, Elise não consegue dormir. Quando Paul se aproxima da cama, ela oferece a mão e ele sobe nela para se juntar a ela. No dia 10 de julho, Paul mal é maior que uma rolha. Enquanto constrói algo com um fio e um anzol de pesca, Tofu continua empurrando a porta para animais do lado de fora até conseguir abri-la. Ele entra e assusta Paul, que acidentalmente cai em cima do anzol e acaba se machucando. Paul remove cuidadosamente o anzol de seu estômago e tira a camisa para olhar o ferimento, mas não pode cuidar disso agora porque Tofu está entrando em sua posição de caça. Depois de pegar uma agulha, Paul começa a correr e Tofu o persegue. Ele tenta despistá-lo caminhando pela casa de bonecas, no entanto, Tofu pula sobre ela e continua a perseguição. Então Paul chega à porta do porão e rola por baixo dela para se esconder. Infelizmente, Tofu estende a pata por baixo da porta e bate nele, fazendo-o cair da escada. Ele pousa em segurança dentro de uma caixa cheia de lixo, mas desmaia. Momentos depois, Elise chega em casa e vê a camisa manchada de sangue, então assume o pior. Ao mesmo tempo, Paul acorda e começa a gritar o nome de Elise. Logo, ela desce as escadas e olha em volta, mas não consegue ver ou ouvir Paul. Tofu também vem e ronrona ao ver sua presa, fazendo Elise se virar. Ela assume que Tofu comeu seu marido e persegue o gato escada acima enquanto grita com ele. Paul joga algumas coisas ao redor, furioso por ser ignorado. No meio da noite, ele se cansa de esperar e começa a procurar maneiras de sobreviver. Primeiro, ele corta um pedaço de tecido em um prego para cobrir o corpo e um arame se torna um cinto. Então, ele olha ao redor da caixa até encontrar um buraco na lateral e finalmente sai. Depois de pegar sua agulha, ele começa a caminhar em direção à janela, apenas para congelar quando ouve algo se movendo nas sombras. Logo, o pânico toma conta e Paul corre para subir na plataforma do aquecedor de água. Infelizmente, ele não pode usar a janela porque está coberta por uma rede mosquiteira. O cano está vazando novamente, então ele bebe um pouco de água e lava o corpo, especialmente a ferida. Com muito medo de se mover mais na escuridão, ele acaba adormecendo debaixo do aquecedor de água. Na manhã seguinte, Paul acorda com o som de Mia chamando por ele. Ele corre para as escadas, mas elas são muito altas para ele subir, então ele grita o nome de Mia de volta, sem sucesso. De repente, ele ouve a porta da frente e o motor do carro, o que significa que sua família partiu. Depois ele olha em volta em busca de algo útil e encontra um pedaço de giz, que usa para escrever seu nome no chão. Em seguida, ele vasculha o espaço entre os móveis e a parede e encontra formigas comendo o queijo de uma ratoeira. Ele as empurra com sua agulha. Então, ele solta um prego na armadilha para tentar ativá-la. A princípio, nada acontece, então Paul tenta novamente, e desta vez a armadilha se fecha. Agora, ele pode
comer todo o queijo que quiser. Nesse momento, uma aranha aparece acima dele. Então Paul bate repetidamente o prego nas paredes para fazer muito barulho, fazendo a aranha ir embora. Então ele tenta abrir um buraco em outra caixa usando o prego, mas não funciona. Ele volta para a caixa de lixo e pega um pedaço de tecido e uma tampa de garrafa que enche com água. Agora ele pode molhar o tecido e usá-lo para amolecer o papelão. Quando ele bate com um prego novamente, finalmente abre um buraco. Ele entra e encontra uma caixa de fósforos, mas não consegue alcançá-los porque há coisas grandes no caminho que ele não consegue mover. Depois de usar uma borracha para bloquear o buraco, Paul tenta dormir. Ele ouve barulhos no andar de cima antes que as luzes se apaguem, então se pergunta quem está na casa agora. No dia 15 de julho, Paul é acordado por vozes na casa. Ele começa a gritar e fazer barulho com um prego e um clipe de papel, tentando chamar a atenção deles. A porta se abre, mas as pessoas apenas dão uma rápida olhada no porão antes de sair. Paul desaba no chão, sentindo-se derrotado. Desesperado para esquecer suas mágoas, Paul usa a agulha para mexer na rolha de uma garrafa até que o vinho comece a vazar. Ele enche rapidamente um dedal e fica bêbado até vomitar. Ele pode ver a aranha observando-o do topo do aquário e está tão bêbado que diz à boneca de Mia que cuidará disso. Paul sobe até o topo do aquário também, e a aranha apenas o observa por um segundo antes de fugir. Rindo de sua vitória, Paul se distrai, permitindo que a aranha volte e o empurre para dentro da água. Depois de encarar o peixe, Paul nada até a superfície, apenas para encontrar a aranha esperando por ele. Ele vai para o fundo novamente e nada com o peixe enquanto espera a aranha ir embora. Momentos depois, Paul joga comida de peixe no tanque e decide provar também, mas o gosto é nojento. Naquela noite, ele está voltando de encher sua tampa no aquecedor de água e encontra a aranha esperando debaixo do aquário. A criatura começa a se aproximar dele e Paul puxa sua agulha, balançando-a para manter o inimigo afastado. Ele consegue acertar as pernas dela algumas vezes, mas a aranha se recusa a desistir. Paul corre para se esconder atrás da perna de um móvel e a aranha o segue imediatamente. Então ele a cutuca com a agulha algumas vezes até que ela se afasta. No entanto, ela sobe na perna de madeira e tenta atacá-lo de cima. Então Paul a cutuca uma vez antes de fugir. Agora a perseguição continua debaixo dos móveis e Paul acaba tropeçando nos cabos. A aranha sobe em cima dele, então ele tenta o seu melhor para se defender. Quando vê algumas lascas de madeira, ele pega uma e perfura os olhos da criatura até que ela se afasta dele. Quando Paul grita com ela, ela foge para se esconder. Depois ele consegue fazer um novo buraco na caixa e finalmente alcança os fósforos. Como seu corpo minúsculo não é muito forte, leva algumas tentativas com vários fósforos para finalmente conseguir uma chama. Agora ele pode fazer uma pequena fogueira para se aquecer. Ele come queijo enquanto fala com a boneca de Mia, mencionando o quanto sente falta de sua família e pedindo à boneca que passe sua mensagem para Mia se ela a vir novamente. À medida que os dias passam, Paul se mantém saudável, fazendo exercícios, comendo queijo e dormindo dentro da caixa. No dia 20 de julho, ele ouve um barulho e corre para as escadas para ver um homem descendo. Ele tenta gritar e acenar com os braços, mas tornou-se tão minúsculo que a voz e os passos do cara são avassaladores para ele. Mesmo em um volume normal, ele cobre os ouvidos com as mãos e corre para se esconder atrás das escadas, lidando com uma terrível dor de cabeça que o deixa chorando no chão. Quando o homem finalmente vai embora, Paul sai e descobre que o peixe sumiu, então agora ele está verdadeiramente sozinho. No dia 2 de agosto, um mosquito entra no porão pela janela e encara Paul por alguns segundos, fazendo-o perceber que é quase tão pequeno quanto um inseto. Quando o mosquito voa para longe, Paul se pergunta se esse tamanho poderia ajudá-lo a passar pela rede mosquiteira na janela. Ele começa a escalar os móveis, o que toma muito tempo e muita energia. Eventualmente, ele chega ao topo, onde corre o mais rápido possível para pular da borda e pousar nos tijolos. Agora, ele pode simplesmente andar na parede para chegar à janela. Quando encontra uma teia de aranha, descobre que a aranha ainda está vivendo lá. Ele se move com cuidado para evitar perturbar a teia, mas infelizmente acidentalmente a roça com o cotovelo, e isso é o suficiente para alertar a aranha. A criatura imediatamente vem atrás dele e Paul abaixa a cabeça, pronto para aceitar o fim. Enquanto começa a chorar, ele acaba o
urinando nas calças também. A aranha o encara confusa até que uma mosca fica presa na teia, fazendo com que ela deixe o homem e corra para sua teia para comer. Paul continua andando e, após algum esforço, finalmente chega à janela. No entanto, quando tenta rastejar pela rede, descobre que seu corpo ainda é muito grande e não consegue escapar. No dia 7 de agosto, Paul acorda assustado com uma formiga mordiscando sua perna. Ele a chuta para fazê-la correr, então a formiga é pega pela aranha. Uma segunda formiga escapa imediatamente pela rede, e Paul é finalmente pequeno o suficiente para segui-la. Ele se move rapidamente e evita a aranha bem a tempo. Eles se encaram e ele se pergunta se a aranha se sente sozinha agora. Momentos depois, Paul está caminhando em meio à natureza. A grama é bem mais alta que ele e as gotas de água são enormes. A brisa causada por uma borboleta voando acaricia o rosto de Paul e eles se encaram por alguns segundos antes de a borboleta voar para longe. Então Paul olha para as estrelas e pensa em Mia, que também está olhando para as estrelas naquele momento. Terminando assim The Shrinking Man, filme de ficção científica e aventura de 2025. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.